Saiu aqui mais uma gameplay, agora com 12 minutos de uma The First Hands, né? A IGN pegou o jogo e fez uma preview aí sobre o que tem no jogo, tá ligado? E eu quero muito ver isso aqui, porque isso aqui mostra muita coisa que a gente não viu até agora. Isso aqui é inédito, não são cenas repetidas, é tudo gravação permitida pela Sony antecipado. E como o jogo vai lançar agora mês que vem ainda, dia 18, se não me engano, é muito importante a gente ver esse vídeo aí. Então, se possível, compartilhe aí o vídeo com a galera aí, né? E bora todo mundo reagir junto aí. O vídeo tá em 4K, o meu também eu acredito que vai estar, eu quero deixar na qualidade máxima, eu tô ansiosíssimo pra jogar esse jogo aqui. Vai ter live no canal aqui quando ele lançar, eu vou estar fazendo live lá na Trovo, então o link tá na descrição do canal. Segue lá pra acompanhar essa live épica que vai ser. Provavelmente serão as primeiras 15 horas de gameplay que eu vou fazer, tá? Então assim, vamos lá, se possível deixa o seu like, é bem importante. O canal aqui trata-se de muitos assuntos, principalmente de Xbox e PlayStation, né? São as duas plataformas que eu tenho aí, que eu mais tenho jogado no momento. Botei legenda aqui automática em português. Deixa eu ver se ela pegou aqui certinho, só pra, né, ó, gerado automaticamente. Vamos traduzir aqui, ó, não tinha ficado, ó, vamos botar pro português. E aí a gente, eu acredito que vai funcionar bem aí a tradução. É bom pra gente entender bem, vamos lá. Qualquer coisa eu volto e a gente lê de novo. Já é outro cenário, né? Introduced an amazing foundation to Guerrilla Games' post-apocalyptic world. Following it up is no small feat, but after 4 hours of hands-on time with early portions of its sequel, Horizon Forbidden West is shaping up to be a fulfillment of all the promises made by its predecessor. Combat is more complex, exploration is more freeing, and the world is teeming with more intriguing life, both robotic and human, and meaningful things to do. É o que eu espero, né? Eu, assim, quando eu jogo um jogo, eu espero que a continuação, ele leve as coisas boas e elimine as coisas ruins, né? Então, eu acredito, pelo que eles falaram ali, é o que eu espero, né? Que o jogo ele tenha mais liberdade, mais um movimento mais livre, eliminar os erros, adicionar mais coisas, né? Implementar, né, cara? Eu penso assim, mano, um jogo não pode começar de um jeito e no segundo eles querer fazer outra coisa e, né, e uma coisa que já tava bom, talvez fique ruim, né? Às vezes o cara tem que ser muito ousado pra dar certo, né, cara? The Forbidden West in all its glory still waits to be seen, but I'm not forbidden from telling you about so much of why it's an adventure on which I can't wait to embark. Olha esse cenário, cara, quantidade de coisa ao mesmo tempo, né? Olha só. My time with Forbidden West didn't start exactly where Aloy's journey begins in the sequel, but rather a little into her quest to find new answers and maybe save humanity along the way. It's been 6 months since the events of Horizon Zero Dawn, and Aloy has noticed throughout the world são meses depois. this red blight is kind of encroaching everywhere. And isso aqui é uma praga vermelha. Agora eu tenho um nome. Então é a praga vermelha. Isso aqui passa, ele falou 6 meses depois, eu acho. Alguns meses depois do acontecimento do 1. Então, não são anos depois, ou sei lá, um evento totalmente aleatório. É segmento total ali, pouco depois. this is a world-ending threat, and she has to find a way to stop it. The first big question I had when jumping in was how much freer exploration actually would be. Zero Dawn did many things right, but its climbing navigation was one of its most frustrating limitations. Forbidden West doesn't make every single inch of its world climbable, which may be disappointing to some, but it was immediately apparent and appreciable just how much more of the world is scalable, and how fun... Eles falaram ali que no Horizon Zero Dawn não é tudo o que tu consegue escalar, né? Como, por exemplo, o Assassin's Creed, onde tu consegue escalar tudo, né? Os primeiros jogos tu não consegue escalar qualquer lugar exatamente, né? Daí nos próximos Assassin's Creed, né? Lembra que tem aquela exploração? Então, aqui não são todos os lugares que tu pode escalar. O que ele falou que é meio decepcionante, porém tem muitos lugares pra tu subir e acaba ficando bem melhor que no primeiro. Por mim poderia liberar total, né? Mas não é uma coisa que eu me importei muito, que eu não ficava escalando muita coisa, né? A não ser que nessas escaladas lá pra cima tenham coisas pra fazer, né? Tipo, em local específico e tal. Então pra mim tá de boa. fun it is to do so, and it's made better by an improved focus. A quick click of R3 causes a tem um foco agora. Aloy,
Tu aperta o R3 e ele faz o scan, ele falou ali. Another nice addition is the Pullcaster, a fancy sort of grappling hook that lets the Cara, isso aí tá muito bom. harder to reach or Isso aí tá foda, cara. It's even something that can be used in conjunction with the Shield Wing, a glider Aloy obtained near the end of my demo. Nossa, mano, isso deu... Ah, olha isso, cara. And pullcasting to an interesting spot on a nearby cliff face creates a real degree of freedom. Nossa, mano. Caralho, que jogo lindo, cara. Olha isso, mano. Purpose-built to ensure that everything you do has more worthwhile and varied rewards. Deeper. Eu não sei se tá dando pra vocês ler a legenda, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Ele falou que o mundo agora, ele tem mais sentido, né? Que no primeiro tem muitas missões que tu faz que são bem relevantes e acaba ficando meio que, sei lá, meio sem graça. Não é tão legal fazer side quest. Aí ele falou que agora que é tudo muito mais recompensante e tem mais sentido, né? E outra coisa que eu já notei foi as expressões facial, que estão bem melhores do que a do 1. O do 1 era mais meio, né? Meio emborrachado, né? Vocês estão ligados, né? Não era ruim, mas também não era muito bom. Agora parece que tá mais realista, né, cara? Nossa, mano, olha o gráfico, cara. Meu Deus. We really wanted to improve. We really wanted to kind of listen to the fans and listen to our reviewers. Legal o que eles fizeram ali, viu? Falaram que vai ter bastante missões dentro de missões nas cidades que te fazem perder muitas horas ali, né, jogando pra concluir ela. Isso me lembra Monster Hunter, que é um negócio legal também. Vamos ver como é que vai estar na prática, né? Internal feedback. And so there was a whole set of things we wanted to do with settlements, including general sense of them being more lifelike. Cara, o gráfico. Ó, melhores animações, cenários mais realistas. Os NPCs têm horários onde eles vão ficar, eles não vão ficar sempre na mesma posição, né? Passa o horário, ele sai dali, vai fazer outra coisa, um pouco mais de profundidade no cenário das coisas. Cara, até o momento, eles estão melhorando tudo aquilo que eu achei que deveria ser melhorado mesmo, cara. Cara, meu hype subiu muito agora só desse pouquinho que eu vi, cara. Esse jogo eu acho que vai ser do caramba, mano. Sort of crowd audio, in the sense that when you go into any given place in a settlement, it has its own, like, kind of like audio personality. Cada cenário vai ter um áudio personalizado e tal. To the Forbidden West and encountering new tribes, specifically the Utaru and the Tanakh. And we really wanted to make sure those were as differentiated as possible with, you know, NPCs doing things that they would only do in that tribe. To give it that sense of life. Legal, legal, legal. Town, a busy brewery had so nossa, mano, a diferença, né? Cara, eu não sei se... Isso aqui provavelmente é o Play 5. Eu não acredito que seja o Play 4 que tá rodando nessa qualidade. Mas vocês podem ver essas sombras aqui, ó. As sombras ali no Horizon primeiro, elas são bem falhadinhas nessas aqui, ó. Cara, olha a densidade disso aqui, cara. Meu Deus, mano. Qualidade... A Guerrilla Games é um absurdo, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Olha isso, cara. Caralho, mano. Cara, eu não sei porquê, mas tá me passando uma vibe do Monster Hunter, cara. Eu não sei vocês, mas tá me passando, cara. Esses locais com ali o porco ali no meio do bagulho, eles comendo ali, as pessoas fatiando as carnes, me lembra muito Monster Hunter, cara. Muito legal. But settlements aren't going to be just full of NPCs you can't interact with. There seem to be more side quests and worthwhile ones at that. There is also a wider swath of side objectives I encountered in and out of town, like melee fight pits, environmental puzzles, and even more, like an in-universe board game called Machine Strike that I'm already setting aside a... É muita informação, deixa eu ir com calma aqui. Primeiro eu tenho que ler o que ele tá falando, depois eu tenho que ver o cenário. Ele falou que agora vai ter muito mais os NPCs pra conversar, muito mais NPC pra interagir, e muito mais missões recompensantes daqueles NPC, que é o que eu tinha comentado antes. E pelo que ele falou, que vai ter muitos minigames dentro do jogo, como combate com outros personagens, né? Tipo, fazer um duelo, quebra-cabeças e tudo mais. E, cara, olha esse cenário, cara. Olha isso, mano. Cara, muito pós-apocalíptico, cara. Olha essa cidade aqui, essa casa, né? Esse ônibus escolar aqui, todo cheio de planta, cara. Olha isso, cara. Que animal, velho. Dozen or so hours to lose playing it. And all of these objectives don't feel like one of any open world's biggest potential problems. Filler. Instead, narrative director Ben McCaw explained how everything is built with more and better rewards in mind, whether they be new equipment, outfits, weapons, or key pieces of legal. Bastante roupa. World, but if all of the activities in it feel kind of tacked on or not
related or not essential, that's not a great feeling. We wanted to make sure that there's a certain path through this game where if players want to experience the main quest and kind of get to the end of the story, Cara, tá top, hein? That they could do that. And also, there's definitely a progression through this game that's really focused on combat. But if there Eles falou que tem uma progressão que é realmente focada no combate e que se vocês quiserem finalizar o jogo rápido, até dá pra fazer, mas vai ter muito mais coisas do que apenas finalizar o jogo. Isso que é foda, né, cara? Porque tem jogo aí que tu zera ele, fica daquelas e não tem mais muito o que tu fazer, né, cara? O próprio 1, né, cara? Eu platinei ele com 20 e poucas horas, cara. Eu até vou querer jogar de novo pra me lembrar da história do jogo, porque eu acabei me esquecendo de muita coisa, mano. Sabe, não foi um jogo que teve uma história, assim, realmente marcante pra mim, como outros jogos. Era boa, só que eu acabei, sabe, não me marcou, assim, a ponto de eu lembrar. Sabe, eu tenho que jogar de novo, porque assim, cara, normalmente eu pego um jogo, eu zero ele, já faço 100% quando eu curto muito, eu zero, faço 100% e eu enterro ele, sabe? Aí quando vem o 2 eu já não lembro de mais nada, sabe? Eu tenho que pegar e jogar de novo pra lembrar e pra dar uma aquecida. There is going to be an activity in the world, a board game. Nossa, mas tem muita coisa. Olha ali, cara. Outpost associated with rebels, or there are other examples. Things that return from the previous game, they all need to feel part of the world, they all need to be part of the story. Bah, o jogo I enjoyed tá... much of Zero Dawn's ensemble, but I kind of fell in love with almost every character, new and old, big and small, in Forbidden West. Aloy has been endearing from minute one, but Ashley Birch plays her with such a charming determination that is as enjoyable to watch in action as she defies bureaucrats unwilling to take action to get things done, as it is painful to see keep her at arm's length from close friends like Erend and Petra, who care so deeply. Cara, olha a animação dessa personagem aqui. Olha a animação. Cara, uma evolução monstruosa do primeiro. Total. For her. I'm asking nicely. Arrest her! I'd like to see you try. So what we wanted to do with Aloy in the Forbidden West is just put her under as much pressure as possible. And so obviously she has the pressure of trying to resolve the Blight, which is a world-ending threat, and she has all the other pressures of like fighting machines and just trying to survive in this world. But she also has this other pressure of trying to live up to the example of her genetic mother, Elizabeth Sobeck. This is probably one of the greatest people in history and someone who literally almost single-handedly saved the world. That's a very high bar for Aloy to live up to, and it affects her interactions with other people. It's also important to remember that this is someone who grew up an outcast and only just started to interact with the world as a whole in the previous game. And while this opening section teased some of the new tribes Aloy will interact with in the West, it also heralded the arrival of her new enemy, Regalla. And what an introduction. Sabe o que eu tô gostando, cara, de ver? Que eu tô vendo aqui, percebendo? O jogo aumentou a escala dele, não só a escala de cenário, né? Mas ele aumentou a escala de profundidade de personagens, cara. Tipo assim, história, né? Tipo, agora tem uma cacetada de tribo, tem uma porrada de bicho, máquina, de coisa pra fazer. Nossa, o jogo expandiu, cara. O jogo era, sei lá, vou dar um exemplo. O jogo era um país pequenininho, virou uma grande potência, sei lá, China da vida, sabe? Tipo, absurdo assim, mano. Pô, tem muita coisa aqui, cara, mas muita coisa mesmo. Que só de eu estar vendo esse vídeo aqui já me hypou pra caramba já. Eu não tinha ideia de como é que tava o jogo, só que agora eu tenho ideia, cara. Porra, caramba, mano. It is. A animação facial, a animação do jogo tá muito boa. Angela Bassett, Regalla is immediately Angela as a Bassett. force to be reckoned with, and it only appears Essa to mulher aí. scratch the surface of her power. Aloy's companions offer different interactions that display different aspects of Aloy's personality. And this is something that carries through the whole game. It's actually one of the major themes of the game is how does she relate to other people? How does she relate to her companions? How does that change her as a person? And Aloy's companions are really central to the story and the themes. Ela vai ter amigos na batalha, será? The way that she relates to each of them differently and the impact that they have on her that really forces her to kind of evolve her personality throughout the game. Erend! Luckily, Aloy has a few new friends and new tools and skills at her disposal to rise to the occasion. There are now 6 lengthy skill trees players can invest.
6 longas árvores de habilidade. Credo, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. on their style. It should all pair nicely with the expanded Olha ali. arsenal of equipment and outfits you'll acquire. And in another nice twist on established systems, outfits are more Bah, closely tied to meu. these skill trees, and some will offer stat boosts that can make skills even stronger. Trilha sonora do bagulho também. Notably, melee combat is also improved. There's a far O combate primário foi aprimorado também, eles falaram. Isso deu pra perceber já, né? greater fluidity in the animations and how they change Nossa, together. meu. It O also bagulho seems quase like a more virou... viable option in general, thanks to new skills like the impressive Resonator Blast. Bah, uma arena, cara. Uma arena de combate, cara. Olha isso, velho. Mano, o jogo... Meu Deus do céu, quem tá jogando Horizon Zero Dawn agora, quando jogar isso aqui, eu acho que vai enlouquecer, mano. Porque tá pegando bem fresco ali a parada, né, cara? Cara, o combate do primeiro é bem travado, assim, sabe? Não é que é travado, mas é bem simples, né? Se for parar pra ver. Até cheio de recursos pra tu fazer, mas não de mobilidade, sabe? De tu correr, pô, ela correu, deslizou, bateu, já virou, já tocou o bagulho e subiu. Meu amigo, isso aqui tá do caralho, mano. Melee combat is also Nossa, velho. There's a far Olha aí, greater cara, fluidity in the correu, animations arrastou, and virou, how they change bateu, together, and it pulou, also seems like a more tocou. viable option in general, thanks to new Nossa. skills like the impressive Resonator Blast. Ela tá There will also brutal. be new weapons like the Javelin Aí, vocês thrower, viram, while né? returning items like Tripcasters Ela and tocou um standard negócio weapons verde, acho que arrow enlouqueceu a options máquina make pra se an important atacarem. comeback. But there's now a wider amount of those elements as well, including acid arrows that can be deployed with a precise strike to use acid-bearing machines only. Aí, ó, que eu acabei de falar, é uma flecha que tem toxicidade de ácido que faz a máquina, acho que ficar louca e atacar outras máquinas, né? Mesmo não tendo dominado. Olha lá. Machines, of course, are a major part of the attraction of Horizon's world, and at least so far, Olha o Forbidden West macaquinho! is still capturing that mix of wonder, awe, Ah, and diz que dá pra voar. trepidation that comes with meeting these creatures. Ah, dá There's a pra voar, nice mano. blend of new and Por favor, returning machine mostra. types, like the acidic bristlebacks, returning scrappers and chargers, and even something new like the burrower. Guerrilla is clearly saving some of Forbidden West's biggest Gorilla. battles for players, including myself, to play through when the full game is released, but I did get to take on one of my Nossa. most eagerly anticipated new Olha a cobra, the velho! venomous Slitherfang. To do so, I jumped a bit further into Forbidden West to try out its new arena, Meu an Deus. optional area where players will take on various challenges, needing to finish them under a certain time limit to earn medals that unlock some of the sequel's best equipment. The Slitherfang, with its whole new suite of devastating attacks, is Caralho! a prime example of the ingenuity Guerrilla displays with Horizon's combat. Coupled with all the new weapons and skills, which I admittedly was still just getting the hang of, defeating the Slitherfang in time was immensely gratifying in the way taking down Zero Dawn's biggest foes was. But with new tricks for both Aloy and foes, these fights are a fresh joy to discover as I worked out the best way to succeed. Meu Or pai. at least survive. I played this particular battle in Forbidden West's frame rate mode, though I switched between the favoring resolution and performance options throughout, and found both worthy of my time. Vai ter duas opções, é desempenho e resolução, né, também. Normal, né? Já é bem provável mesmo. Playing on PS5, Forbidden West World is a sight to behold, from stunning vistas with É o que eu espero, né? No Play 5 tem que ser uma obra de arte, porque eu paguei nesse console pra jogar God of War e Horizon. Quero ver qualidade, isso mesmo, cara. É o que eu quero ver, né? Ainda não é exclusivo de nova geração, mas ainda assim já temos uma palhinha, né? É o que eu quero, cara. Eu comprei Play 5 pra jogar a nova geração, não pra jogar Play 4, cara. with lengthy views to the enhanced level and amount of detail in a settlement like Chainscrape, to smoother animations both in and out of combat. Bala, evoluiu muito, cara. Evoluiu muito, cara. Forbidden West is frequently dazzling. Appreciably, whereas Zero Dawn's conversations usually Ó, tem até o Whindersson Nunes no bagulho. involve quick shots on two characters talking, almost every conversation I had in Forbidden West saw the camera pulled back more and let characters be more uniquely animated in their movements and facial expressions. About time there was something worth looking Expressão at. facial é incrível. It's nice to see you too. Thankfully, we're only under a month away from getting to see all of this play out in full, and my Cara, o tamanho desse mapa, cara. Olha, isso eu sempre me impressionei nesse jogo, cara. Que mesmo no Play 4 ele tinha um gráfico do caralho. E olha agora, mano. time Meu with Deus do Horizon céu, cara. Forbidden West
E olha, porra, mano, Has tá me louco. more assured than ever that Guerrilla has really refined and evolved the Horizon experience with Forbidden West. There is an enormous amount of story and territory and combat to be had. But the slice that we did give you is really near the beginning of Aloy's journey, near Caralho. the beginning of her sojourn in the Forbidden West, and also just the very beginning of her evolution as a character. Cara, olha só o que ele falou. Isso aí que a gente viu é tipo assim, liberado pra galera grande aí dos analistas, né? Dos sites de notícia. Então ele falou assim, o que a gente liberou pra vocês é só um iniciozinho, um pedacinho do que vai acontecer no jogo e do que vai ter de aprimoramento e melhorias da personagem e da personalidade dela. Meu Deus do céu, cara. It's an easy comparison to make, but often an apt one. The leap here feels like it could be that jump from Assassin's Creed 1 to Assassin's Creed 2, which is saying something considering how solid. Cara, olha que louco, eu citei o Assassin's Creed, que ele falou que é como se fosse a diferença do Assassin's Creed 1 pro Assassin's Creed 2, né? Que teve muito mais liberdade, cara. Olha que louco, cara. É o que eu pensei na hora que eu vi, que ele falou do modo da escala lá. Dawn already was. But nearly every misgiving I had about the original seems to have been Nó. and then some. Aloy's new journey seems more robust and rewarding than I expected, while retaining the wonder and awe that its predecessor Bah, cara, olha ali que louco. I still don't know quite what the Forbidden West itself will hold, but after my hands-on, I've never been more excited to find out. For more, be sure to check out our Podcast Beyond conversation about even more details from our hands-on time with Foda, Forbidden mano. West. Foda. And if you're interested in hearing about more PlayStation exclusives, be sure to check out our Art of the Level on Uncharted 4's greatest chase sequence. And for everything else in the world of PlayStation, you're already in the right place, IGN. Olha a arena, cara. Meu Deus do céu. Olha lá. Ah, meu pai do céu, mano. Muito top, velho. Cara, tô num hype pra isso aqui agora, cara. Meu Deus do céu. Bah, o jogo melhorou demais, cara. Demais. Joguem Horizon Zero Dawn pra poder jogar isso aqui pra vocês verem a diferença, cara. Meu Deus do céu. Tá muito mais insano, cara. Cara, eu acho que meu Deus do céu, que jogo foda que tá, cara. Eu espero que pessoalmente esteja tão top assim como falaram, né, cara. Porque eu não confio 100% na opinião de analista, jornalista. Eu, por mim mesmo, é outra coisa, cara. Mas, vendo o que eu vi, vendo que um dos produtores do jogo, ali, diretores, não sei, falou, cara, realmente me hypou demais. Dia de lançamento vai estar no canal aí, vocês sabem, né? Vou transmitir na Trovo e vou estar upando aqui no canal já no dia seguinte, beleza? Então tamo junto, comenta aí o que vocês acharam. Meu Deus do céu, cara, meu hype isso aqui agora aumentou. Agora eu fiquei realmente hypado, eu tava hypado com a qualidade do jogo, mas agora eu hypei hard no bagulho, porque olha isso daí, cara. Essa vibe do jogo tá muito boa mesmo. Então é isso, gurizada, um forte abraço. Valeu, falou!